Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Hoje nós vamos falar com um cara que literalmente é cidadão do mundo. Nosso entrevistado de hoje é o Paulo Factor, que ele é CFO e também sócio da Torima, que é uma holding que atua em vários segmentos, como tecnologia, contabilidade e consultoria. Só que antes de chegar até os Estados Unidos e começar seu próprio negócio, o Paulo andou por esse mundo afora, né? Então ele vai dividir aqui com a gente um pouco da história dele, como ele chegou até aqui e o que a Torima faz. Então, Paulo, prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado, Juliano. Foi um prazer imenso o convite que vocês fizeram. É uma honra, também uma honra poder compartilhar um pouquinho dessa experiência, que já são 35 anos fora do Brasil, trabalhando em vários países e em várias atividades. Legal. Então, que a gente não começa contando um pouquinho aí desses 35 anos. Então, como é que é um pouco da sua história, né? Por onde você passou e como é que você chegou até aqui? Bom, eu saí do Brasil e minha primeira saída foi para a França. Eu fui convidado a fazer um mestrado na área de genética. Na verdade, a minha segunda formação, eu tenho duas universidades, uma delas foi a área contábil tributária no Brasil, depois mudei radicalmente, fui trabalhar numa área completamente diferente e acabei caindo no mundo da genética. Na minha época, da genética não era como hoje consegue fazer uma vacina em um ano, a gente demorava mais para trabalhar. Eu trabalhava para o grupo da Rodia, né? O grupo da Rony por aí. Trabalhei muitos anos com eles, na toda a Europa, aqui na América Latina, África, enfim. Tive a oportunidade de trabalhar em vários países. E foi uma experiência bastante interessante. Sou caipira, interior de São Paulo. Da onde de São Paulo? Sou de Descalvado. Descalvado fica ali próximo a São Carlos, Pirassununga. A gente sempre tenta falar duas cidades próximas, porque se falar a cidade mesmo ninguém conhece, né? De tão pequena que é. Mas é ali do interior, próximo, não tão longe de Piracicaba, então o sotaque ainda carrega um pouquinho. Isso aí. E depois disso, passei por outras empresas internacionais, inclusive fui diretor na área de exportação de Sadia por muitos anos. E por último, agora aqui nos Estados Unidos, já estou há 11 anos aqui, trabalhando nesse país aqui. Legal. E aí, como é que, né, nessa mudança toda, como é que foi, né, o apoio da família, assim, né? França, Turquia, Europa, Estados Unidos, etc., né? Família, esposa, filhos, etc., todo mundo sempre super animado, vamos embora, arruma as malas, ou teve aquele estresse, teve naquela negociação, como foi? No início, a primeira saída minha do Brasil, eu era solteiro ainda, então não tive tanto problema. Depois veio o casamento, depois, quando veio o casamento, voltei para o Brasil, passei um período de tempo no Brasil. Minha primeira filha nasceu no Brasil, foi muito pequena para a Inglaterra, quando nós saímos a primeira vez, que como família nós saímos para a Inglaterra. Então, foi muito jovem, ou seja, ela tinha 2 aninhos. Então, não teve aquela questão da separação da família, que eu acho que é o que mais pega quando você imigra, já com crianças mais velhas, que vão estar rompendo aquele elo que existe com a própria família em si, com escola, com amigos, a escola do karatê ou a escola do inglês. Então, perde aquele vínculo. Acho que isso é um vínculo bastante forte para as crianças, principalmente, né? Obviamente, a esposa está sempre ali, a companheira do dia a dia, está sempre junto, dando o maior apoio. Mas quem sofre, na verdade, obviamente a esposa sofre. É claro que sofre, porque perde todo aquele ambiente conhecido e acaba indo para uma estrutura completamente nova. Mas eu, graças a Deus, na minha situação específica, eu não passei pelo rompimento que as crianças poderiam ter, porque, como eu disse, elas saíram bastante novas. E depois é uma coisa interessante quando você está fora, que você percebe que o elo familiar acaba se fortalecendo entre si, né? Filhos e pais, esposa, marido, e também o elo com a família que ficou no Brasil, que você acaba tentando ou buscando, através de qualquer ferramenta que seja, videoconferência, FaceTime, Facebook, hoje em dia está muito mais simples com as mídias sociais também, estabelecer ou deixar mais forte esse relacionamento com a família, que mesmo à distância acaba estando mais próximo. Então, isso é algo
que é duro. As pessoas, quando imigram, eu tenho muitos amigos aqui, imigrantes de vários países, aqui onde eu estou em Orlando, né? Orlando é uma terra interessante, porque assim como Nova York, Orlando tem pessoas do mundo todo, né? E quando a gente conversa com eles, a experiência é sempre a mesma, né? Essa questão de sair do seu próprio habitat e ir para um país desconhecido, um país diferente, e tentar estabelecer um laço, e ao mesmo tempo você tem que estar trabalhando, correndo, principalmente quando você trabalha em grandes corporações, o tempo voa e a gente quase dedica aqui corpo e alma para a empresa, e a família em si fica naquela situação de, não abandono, obviamente que a gente nunca abandona, mas tendo que se dividir como executivo, dando conta daquilo que são as tasks, as tarefas que as companhias nos impõem pelo próprio cargo quando nós somos expatriados, e a necessidade que a família tem ainda mais da tua presença, né? Então essa é a parte um pouco mais complicada, e independente de ser 1 ano, 10 anos ou 30 anos fora do país, como é o meu caso. Isso é algo que a gente tem sempre que tomar em conta, porque buscar fortalecer mais e mais o elo familiar. É verdade, porque quem vem, enfim, quem vem expatriado trabalhando, né, para uma empresa, bem ou mal ainda tem onde se apoiar, né? Ainda tem os colegas de trabalho, ainda tem o dia a dia da empresa, mas né, para a esposa ou para o marido que veio acompanhando, eles têm que reconstruir toda essa comunidade, né, que eles perderam de onde eles vieram. Então, realmente, acho que esse é um ponto para quem está vindo, né, está tendo essa experiência, que você falou, já saiba que isso vai acontecer e separa aquele tempinho na agenda, né, para a esposa ou para o marido, para poder dar atenção, para poder priorizar a família também. É fato, é fato. Você vê que, o engraçado, né, que eu converso com muita gente que recém-expatriados, e eles comentam, puxa, a empresa me consome, né, consome todo o meu tempo, consome das 9 da manhã às 7 da noite, e isso aqui nos Estados Unidos é muito comum, você trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, porque você tem que, tarefa dada, missão cumprida, você não tem muito para onde deixar, não dá para deixar para amanhã, a depender muito do cargo onde você está ocupando, né? E aí você tem que estar, ao mesmo tempo, atento aos pequenos sinais que existem dentro da família, porque é lá onde eles dependem de você, né? Você é o porto seguro de qualquer forma, porque na cabeça dos filhos ou da esposa, você os trouxe, né? Não que eles vieram, mas você os trouxe. O fato de você os trazer te faz ainda mais responsáveis pelo conforto, não só o conforto de morar numa boa casa ou dirigir um bom carro, mas pelo conforto de fazer com que eles se integrem melhor ou se integrem rapidamente na nova sociedade onde eles vão estar. E Paulo, quando você veio para os Estados Unidos, você ainda veio como executivo, né? Não, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já vim numa condição um pouco diferente, né? Eu já estava pendurando a chuteira, como a gente diz lá no Brasil, né? Mas eu vim para cá buscando outros objetivos. Obviamente que Estados Unidos era algo novo para mim, tá? Embora eu tenha trabalhado em mais de 70 países e vindo para cá, para os Estados Unidos, muitas vezes, mas viver os Estados Unidos para mim era algo novo, porque a minha carreira sempre foi voltada para a Europa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, era tudo novo. O modo de vida americano é muito diferente do modo de vida europeu, né? Então, eu também tive que passar por uma adaptação. Obviamente que nesse momento eu já estava com os olhos muito mais em buscar oportunidades que o mercado pudesse oferecer. Isso foi em final de 2010, comecei em 2011, ou seja, para quem se recorda, nós tivemos uma grande crise de 2008, ainda 2009, 2010, estava todo aquele reflexo da crise, tá? E eu sabia que 2011 era um momento chave para os Estados Unidos. Como foi? Porque era um momento de a economia estar reacelerando. Quando eu cheguei aqui, era uma situação interessante, a questão dos foreclosures, que você tinha casas sendo vendidas a qualquer preço, a economia ainda estava Cambaleando ainda. Cambaleando, e tinha um norte, né? Esse é o momento, tá? Esse é o momento. E foi quando nós começamos todo o nosso projeto, tá? E o plano de negócio, o business plan que nós tínhamos aqui para os Estados Unidos, não só como família,
né? Mas sim como estrutura de negócio. Então vamos entrar um pouquinho mais nisso aí, porque eu queria entender se essa transição, né, enfim, do mundo corporativo para empreender, se foi um processo pensado, planejado, né? Eu queria que você contasse um pouco isso aí. Deixa eu tentar achar uma maneira de... Ele não foi tão planejado, tá? Agora, embora em 2009, logo depois da crise, eu já tinha tomado a decisão que eu estaria saindo da área executiva e indo muito mais para a área do empreendedorismo. Obviamente que eu entendia que aquele era o bom momento, porque era o momento onde tudo iria se reconstruir. Essa era a minha visão sobre o pós-crise. Toda crise ela é interessante, ela é ruim, obviamente, assim como uma guerra, como nós estamos vivendo hoje, né, na Ucrânia. Ela é ruim, ela traz N problemas para quem sofre o dia a dia da crise ou sofre o dia a dia da guerra, mas se você, como executivo, tirando o seu coração da parte sentimental daquilo que traz de malefício e olhar o pós-crise, foi isso que eu estava vendo aqui nos Estados Unidos e isso que me fez sair da Europa e vir para cá, porque naquele momento eu já conseguia entender que o motor do mundo, o motor econômico do mundo é os Estados Unidos, e o primeiro que iria avançar seria, obviamente, aqui. Como foi? Então, aí, quando eu vim para cá, tá, eu estava lá no sul da Flórida, estava em Miami, tá, e começando a verificar todas as oportunidades de negócio. É interessante, né? Começaram a aparecer N possibilidades de negócio. Sobretudo a parte de negócio de pessoas e investidores estrangeiros, muitos brasileiros na época, muitos europeus, muitos chineses, muito asiáticos, de uma maneira geral, tiveram a mesma visão, ou seja, de olhar para os Estados Unidos como o motor de crescimento da economia do mundo. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar já vendo com essa visão de entender um pouco a dinâmica. Como eu te disse, foram vários anos trabalhando no mercado internacional, você começa a ver um pouco essa visão de como que comporta a economia do mundo, né? Ela comporta como um bloco, alguns lados podem demorar um pouco mais para acelerar, mas ela acelera e desacelera como um bloco, ou seja, não são regiões que crescem como era antigamente, crescem sozinhas e outras regiões crescem mais devagar. Elas crescem quase que em conjunto. E nesse momento foi quando nós começamos a fazer toda a parte de investimento daquilo que hoje é o Grupo Torima, né? O grupo que representa tanto a parte de consultoria na área contábil, tributária, de negócios e a parte de softwares, que nós temos crescido bastante aqui nesse mercado. Então vamos entrar no Torima então. Conta pra gente um pouco do que é a Torima, o que vocês fazem, os setores que vocês atuam. A Torima nasceu exatamente dessa situação que estava se apresentando lá em 2010, 2011. Ou seja, vamos colocar a frase o renascimento da economia americana pós a crise, porque a crise foi bastante forte, muita gente sofreu e lembra-se muito bem como a crise atacou esse mercado. E no momento desse ressurgir da crise, né, em 2010, nós começamos a ver que existia já uma necessidade de trabalhar uma área mais integrada naquilo que diz respeito a um investidor ou uma empresa investidora que sai do seu país e vem buscar surfar aqui na onda do crescimento que ocorreu naquele momento. Nós víamos muitos profissionais ou muitas empresas que estavam oferecendo serviços separados, ou seja, você para poder vir para os Estados Unidos, montar uma estrutura aqui no país, você tinha que contratar 3, 4, às vezes 5 empresas profissionais diferentes para poder atender a sua necessidade de estabelecer-se nesse mercado. Foi daí que nós começamos a desenhar o nosso projeto, ou seja, por que eu não coloco, tá, fazendo uma analogia ao Walmart, porque eu não coloco uma estrutura onde é one-stop shop. E você vem e você consegue ser atendido, se não na sua plenitude, mas pelo menos te atende a mais de 80%, 90% das suas necessidades como um investidor aqui. Então aí começou, tá, a parte, o braço da área contábil e tributária, que é a Safety Tax, que é um escritório contábil que foi adquirido pelo grupo,
Tá? Esse escritório já existia, ele já tinha alguns anos de mercado e já tinham profissionais que estavam trabalhando exatamente no atendimento do investidor estrangeiro. Então, ele encaixou dentro daquilo que nós tínhamos como projeto. E nós começamos a fortalecer esse segmento, ou seja, passamos a atender desde a constituição da empresa, toda a parte contábil, toda a parte tributária, e nesse momento começou a se identificar que faltava um elo importante, que era o elo da gestão. Ok, nós podemos fazer a gestão contábil, nós podemos fazer a gestão tributária, mas muitas vezes o que essas empresas que estavam investindo aqui faziam, mandavam 1 ou 2, às vezes 3 executivos, porque era uma entrada no mercado. E muitas vezes se batiam, ok, como que eu vou fazer agora a gestão? Gestão de vendas, gestão de estoque, gestão de fábricas, que algumas delas vieram para produzir aqui. E, ao contrário do Brasil, tá, aqui nos Estados Unidos, e ainda é um mercado muito carente na área de software. Os Estados Unidos ele tem uma capacidade tremenda de gestão de tecnologia, de geração de tecnologia, mas quando você vai operar, você vai trabalhar no segmento da pequena e média, porque lembre-se, qualquer empresa que sai do seu país pode ser média, grande no seu país, ela vai começar pequena aqui, tá? Que é exatamente o foco do nosso negócio. E quando começa a ver que essas empresas que vêm para cá, que tem um porte pequeno ainda, ou seja, não vai fazer um investimento em um software, como, por exemplo, fazer uma propaganda do SAP, tá? Para uma estrutura pequena de mercado. Custa muito caro. Então, nós começamos a perceber a necessidade de ter um software que pudesse, ao mesmo tempo, crescer, acompanhar o crescimento dessas companhias que estavam vindo para cá, tá? Que pudesse ser gerenciado à distância. Então, foi aí que surgiu o braço da área de tecnologia. Surgiu como empresa, ele já existia dentro da estrutura, mas já existia alguns projetos sendo trabalhados, aí ele surgiu como empresa de tecnologia, que é o segundo braço dentro da Turima, que é a área do Easy Control, tá? Que é um software de gestão, é um ERP, na verdade, tá? Assim como nós temos no Brasil, tanto a Oracle, aqui também, óbvio, né? Oracle, SAP, e lá no Brasil tem a própria TOTUS. Isso que eu ia perguntar. Então, assim, se eu tiver que fazer uma comparação, né, tenho SAP e Oracle para grandes empresas, né? E aí você atua mais no segmento de médias barra pequenas empresas, que no Brasil é equivalente a uma TOTUS, por exemplo. Correto. Esse é o nosso Entendi. foco, tá? Esse é o nosso foco. E hoje o Easy Control é normal, ele acabou pulando a fronteira americana e já está em alguns países, está aqui na América Latina. Quantos países estão hoje fora dos Estados Unidos? Com o ERP nós estamos no Chile, nós estamos na Colômbia, dos que eu me lembro, né? Chile, Colômbia, está no Oriente Médio, está no Catar, está no Bahrein, está no Emirados Árabes, o que mais? Canadá, obviamente, e se preparando agora, porque tem algumas negociações em curso para a União Europeia, tá? Que ali vai entrar como um bloco, entrar Portugal, Espanha, França, Itália. Essa é a parte de ERP. Depois nós temos outro software também, que é na parte de assinatura eletrônica. Esse sim já está em mais de 100 países, que é o Easy to Sign. É tudo fácil aí, né? É o Easy to Sign, é o Easy Credit, Easy Control, é tudo fácil. Essa foi exatamente o foco da nossa estratégia no momento de desenvolver ferramentas que pudessem ser fáceis de utilizar, independente do país aonde se estivesse. Tá? Então, a plataforma a gente chama de Suite Easy, EZ, né? Que em inglês se pronuncia Easy. Tá? Então, é fácil de usar. Então, é fácil o controle, fácil de assinar, fácil de compartilhar, que é o Easy Share File, que é um software de compartilhamento de documentos eletrônicos, e o EasyCred, que é uma ferramenta que ele está em piloto no Brasil, para a parte que as instituições financeiras possam analisar e conceder crédito para seus clientes, fazendo uma análise direta dos resultados contábeis tributários que se conecta dentro do próprio RP. Aí, independente que seja um RP do grupo Easy, do grupo Turima,
ou pode ser um ERP como o SAP, Oracle, TOTOS ou qualquer outro ERP que exista, que ele se conecte e dá à instituição financeira a visibilidade dos números contábeis tributários da empresa que está pleiteando o crédito. Isso é algo interessante que o mercado brasileiro assimilou muito mais do que o mercado americano. Sim. Ou seja, tudo isso forma e formou o que é hoje o Grupo Torino, né? Em termos de sucursais, nós temos uma sucursal no Panamá, nós temos uma agora sendo criada, eu acredito que até final de junho já esteja 100% ativa em Portugal, onde vai ser o braço do atendimento para o mercado europeu. Né? Portugal é o Vale do Silício na Europa, em termos de desenvolvimento de software. Sério mesmo? Não sabia. É muito forte a área de desenvolvimento de softwares em Portugal. Tá? É um braço bastante importante lá em Portugal que atende muito o mercado europeu. É um país impressionante na área de tecnologia. Pouca gente sabe. Para mim isso é novidade. Pouca gente sabe. Teve muitos, tá? Muitos profissionais da área de tecnologia que mudaram para Portugal, dado a demanda que existe, uma demanda muito forte na área de tecnologia em Portugal. E nós estamos lá, tá? Nós estamos ali no centro de Portugal, onde vai ficar a nossa sede, vai ficar próximo à Leiria. Leiria fica próximo ali bem no miolo de Portugal, né? Não está nem em Porto, não está nem em Lisboa, está bem no miolo, próximo a Coimbra. Tá? Ali vai ser a nossa sede, já está em construção, não está em construção, está no projeto, porque hoje eu estava conversando com o engenheiro exatamente para que a gente possa já começar essa parte. Então, isso é um pouco daquilo que nós estamos fazendo a nível Europa, Estados Unidos e, posteriormente, mercado africano, que é um outro mercado que interessa muito para a gente na área de software. Entendi. Então, Paulo, assim, se eu sou um, sei lá, um médio empresário no Brasil, quero expandir minha empresa para os Estados Unidos, quero trazer a empresa para cá, chego para você e falo, Paulo, eu tenho uma empresa que faz, né, não sei o que, eu vendo bala, né, qualquer coisa, né? Aí você, através do Grupo Torino, consegue me ajudar desde talvez até a consultoria, talvez para estruturar o meu negócio, depois passando pela parte tributária para ver, né, fazer a entidade legal, abrir empresa, etc. E depois na área de operação a implementar o software, implementar o ERP e tal e fazer o dia a dia. Faz sentido isso ou não? É exatamente essa a nossa solução. Nós temos um braço dentro da Torima, tá, que se chama Marketing Solution. O que esse braço faz? Ele é uma divisão aqui dentro, não é uma empresa específica, uma divisão. Então, quando você chega, você vai conversar com 2, 3 profissionais, entre eles eu estou incluído, e nós vamos entender a necessidade da tua empresa. O que você quer? Você quer participar do mercado ativamente, tendo uma empresa fazendo a parte da tua produção ou fazendo a importação do teu produto e trazendo aqui para o mercado americano? A gente primeiro vai entender qual é a tua necessidade, tá? Porque às vezes o cliente chega e fala, não, eu quero ser só um exportador. Se é ser só um exportador, já não entra tanto a nossa parte, porque nós não fazemos essa parte de localizar possíveis clientes. Essa não é o foco da Torima, né? Nosso foco é estar com a empresa representando-a ou estando assessorando-a para o mercado americano no que diz respeito à parte contábil, tributária, recursos humanos. Então, toda essa parte. Então, se você fala, Paulo, eu quero chegar nos Estados Unidos, eu quero abrir uma empresa, uma sucursal nossa, e quero ter uma estrutura para poder distribuir ou mesmo vir a produzir ou vir a produzir em parte o nosso produto. Te mando determinadas parte do meu produto e uma outra parte vai ser assembled, vai ser elaborada aí no território americano, como nós temos clientes assim. Isso tudo nós conseguimos te assessorar, nós conseguimos estar junto contigo. Nós temos casos de sucesso de empresas do interior de São Paulo que chegaram aqui, eles tinham uma visão. A visão era, eu quero participar como um player local do mercado americano. O que nós fizemos? Nós criamos tudo através da estrutura que nós temos hoje, que a gente consegue oferecer com qualidade, toda a parte de controle contábil, toda a parte
gestão de recursos humanos, que ele tem vendedores aqui que são contratados pela empresa, toda a parte da gestão de estoque, porque nós temos parcerias com o warehouse, praticamente em todos os Estados Unidos. O que acontece? A mercadoria chega, é desembaraçada, vai para o warehouse, então aí já entra toda a parte da logística, tá? que é provida pelo nosso partner, não é uma empresa do Grupo Torino, obviamente é um partner, que oferece toda essa parte de logística e a parte de armazenamento. No momento que esse produto desembaraçou, ele já entra para dentro da empresa americana, desse nosso cliente, ou seja, ele já começa ali a já ter a gestão do inventário, ou seja, a gestão do estoque de produto. Aí ali, através do ERP, através do Easy Control, os próprios vendedores podem ou já ter feito seus pedidos, suas vendas de acordo com a mercadoria que já estava em trânsito, mesmo antes de ser nacionalizada, ou já está dentro do armazém e daí começar a fazer a venda para qualquer parte aqui dos Estados Unidos. Uma vez que eles estão dentro do mesmo software e o nosso software da área contábil se conecta ao software software gerencial, tudo aquilo que ele faz do ponto de vista comercial atrela o ponto de vista da logística para poder fazer o desenvolvimento, a entrega, o delivery, tá? Tudo que é invoice, tudo que é contas a pagar, tudo que é conta a receber. O pessoal deles trabalham no Brasil, ou seja, eles não precisam ter uma estrutura financeira aqui nos Estados Unidos, não tem um financeiro, não tem para ficar cuidando dessa parte, porque isso tudo, por ser em nuvem, por ser em cloud, facilita muito que o próprio financeiro, o departamento financeiro dele lá no Brasil, atue e faça a gestão financeira dele. Nós aqui fazemos toda a parte da gestão tributária, ou seja, os impostos que têm que ser recolhidos mensalmente ou trimestralmente, verificar toda a parte contábil, entregar os profit loss, balance sheet, tudo isso integrado. Ou seja, ele tem, a estrutura é muito pequena, na verdade, que ele tem aqui. Nós oferecemos a hospedagem, inclusive, da empresa. Ele fala, pô, eu não preciso ter um escritório físico. Eu não tenho por que fazer a locação de um escritório. Eu não preciso ter o meu próprio armazém. Tá? E aqui é muito comum, você sabe disso, as empresas não têm seu próprio armazém, são muito poucas as empresas que têm seu armazém. Trabalham com armazéns compartilhados, onde faz toda a parte da gestão do estoque. Ou seja, tudo isso faz com que a empresa investidora, tá? O exportador, ou a empresa que esteja porando aqui nos Estados Unidos, possa estar presente fisicamente, tá? O registro da empresa aqui na nossa estrutura, ter toda a sua parte de venda. Tem outros clientes, por exemplo, que nem a parte de venda física tem aqui. Trabalham toda a parte comercial desde lá do exterior. Nós temos clientes que mexem com queratina da Colômbia, tá? Que trabalha efetivamente o mercado americano, tá? E ele não tem uma pessoa aqui. Tá? Tem a estrutura toda ela montada, tem os warehouses, tem toda a parte de distribuição, é tudo feito através da estrutura deles da Colômbia, dentro do mercado americano, como se fosse um player americano. Então, tudo isso é o que o Grupo Torima hoje consegue entregar, tá, como qualidade de serviço e, sobretudo, redução de custo. Tá? Sim. Essa é a parte bonita do projeto. Você acaba sendo uma grande aceleradora, né, para quem quer entrar aqui, né? Efetivamente, tá? E é um custo infinitamente mais baixo, Luciano. Essa é a parte interessante. Tá? Se você faz a conta para você colocar um escritório, por menor que seja, ok? E contratar uma pessoa, tá? Um atendente, uma secretária, simplesmente para estar ali presente, você já está falando de, no mínimo, $5.000 por mês. Mínimo. Então, nós estamos falando aí de largada $60.000 por mês. O custo seria aqui, o custo de aluguel de uma sala e o custo de uma pessoa para estar ali fazendo um atendimento. Com essa facilidade que nós temos, aquilo que nós apresentamos para os nossos clientes, ele já sai completamente fora desse custo. Tá? Tem os custos da parte de software, tem o custo da nossa parte, mas é infinitamente menor do que aquilo que ele estaria tendo como custo fixo só para ter uma estrutura aqui. Isso é o que fez com que o Grupo Torima hoje já tenha uma carteira de aproximadamente 4.000 clientes. 4.000, que legal, cara, que legal. E qual que é o perfil quando você, esses 4.000 clientes, assim,
Qual que é o perfil da sua clientela? Seja em termos geográfico, tem alguma concentração de algum país vindo para cá, ou seja em termos de indústria? Ele é dinâmico. Ali no 2012 até 2016, 2017, era assim, um fluxo violento da América Latina, de uma maneira geral, para cá. Tá? Nós não temos tanto o mercado mexicano. O mercado mexicano, eles entram muito mais na costa oeste, né? Então, esse é um mercado que a gente não... Mas quando você fala do Panamá para baixo, ou seja, América do Sul, de maneira geral, esse até 2016, 2017 era forte. Depois disso, veio um aumento bastante grande de asiáticos, e aí não só chinês, muito chinês, nós temos muito, tá? Inclusive, existe um plano de virmos a abrir uma estrutura em parceria com uma outra empresa em Hong Kong, tá? Para estarmos fomentando essa estrutura no mercado asiático, não só no mercado chinês, mas nós temos aqui muito coreano, tá? Muitos coreanos, embora eles operem muito na costa oeste também, mas nós temos uma clientela bastante grande, tá? Muito canadense. Engraçado que o canadense ele tem uma tendência de vir para o sul, né? Eles já operam desde o Canadá, a parte norte dos Estados Unidos, New England, toda aquela parte de cima lá, e eles trabalham conosco aqui para a parte centro-sul. Então, eles têm essa parte. E europeus, tá? Muito italiano, tá? Dado ao fato que nosso foco é a pequena empresa, e o mercado italiano é constituído, tá, de pequena empresa, é interessante o mercado italiano, e são empresas familiares, tá, que produzem produtos específicos, sorveteria, gelaterias, por exemplo, nós temos, sei lá, talvez esteja mentindo, mas devemos ter umas 5 ou 6 dentro do nosso portfólio, que são clientes italianos, que operam aqui nos Estados Unidos através da gente, tá? E são empresas familiares, que estão lá, que resolveram explorar o mercado americano e dessa forma vieram aqui. Ou seja, nós estamos bem distribuídos. Temos clientes da África do Sul, temos clientes do Oriente Médio, tá? Não é um número significativo frente aos outros, mas é muito, tá? Bastante. E brasileiro. Obviamente brasileiro, graças a Deus, nós temos um bom número de clientes brasileiros aqui conosco. Mas é a maioria ou não? O brasileiro chega a ser a maioria ou não necessariamente? Já foi. Hoje eu acho que, eu não vou te dar número exato, que eu não tenho, mas ele deve estar na casa, aí o brasileiro deve estar na casa de uns 40, 45% da nossa carteira. Você conseguiu diversificar bem, então, legal. Vamos dizer o seguinte, não que a gente tenha trabalhado essa diversificação. Tá? Não posso dar o luxo de dizer que nós focamos esse mercado, não. Foi acontecendo. Com o próprio movimento veio acontecendo de diminuir por causa das crises econômicas também na América Latina, toda essa troca de governo, uma hora é da esquerda, outra hora da direita, toda essa história. Teve muita gente que foi freando, né, essa busca para o mercado, falando sobretudo de brasileiros, sobretudo de argentinos. Tá? Então eles acabaram que freando um pouco essa vinda para cá e acabou vindo outros mercados, como eu falei, o asiático, que veio crescendo bastante, continua crescendo bastante. Então não é que foi algo planejado, não. Nós não tivemos uma estratégia de marketing, tá? Até o brinco poderíamos ter sido feito melhor, mas não foi, aconteceu. E Paulo, eu queria explorar um pouco acho que os softwares, né? Assim, não entrar no que cada software faz, mas eu queria entender um pouco como que é atuar num segmento que, para mim, olhando de fora, né, ele é cheio de concorrência, né? Um segmento, né, se você falou um pouco né, das suas plataformas, então tem o Easy Control, que talvez ele é um equivalente, vai, a um Oracle, SAP, etc. Aí tem que mais? O Easy Share, né, que é equivalente a um Dropbox, talvez, né? Esse aí é um pouco diferente, né? O Easy Sharefile, ele é muito mais um software para gestão de documento eletrônico, tá? Gestão e controle de documento eletrônico. Um Dropbox ou um Google Drive da vida seria algo só para você armazenar ali no software. O que o nosso software faz é muito mais você ter controle daquilo que está acontecendo com o teu software. Nós temos empresas que trabalham, por exemplo, com
a preparação de empresas para ir para a Bolsa de Valores, para IPO. Obviamente que ali dentro você tem uma certa quantidade de documentos que não pode aparecer, não pode se tornar público por questões legais. Você tem que trabalhar esses documentos, isso só como um exemplo, né? Esses documentos dentro de um ambiente que você tenha certeza de poder dar aos usuários específicos determinados poderes de visualizar ou de imprimir ou de de editar o próprio documento. Tá? Ou seja, nós estamos falando muito mais aqui em como você proteger um documento, porque hoje em dia, qualquer empresa que você conversa, eles falam, eu estou em cloud, né? Toda a minha estrutura tem cloud, é muito bonito, tá? Mas onde você armazena os seus documentos e qual o grau de confiabilidade que você tem no software que você está armazenando? Você falou no Dropbox, tá? Ou muita gente trabalha com o Google Drive, tá? E fala, qual é a segurança que esse software te oferece? Praticamente nenhuma. Muitas vezes as empresas acabam, inclusive, optando por software gratuitos, como é o caso do Google Drive. Se é gratuito, ele não está te oferecendo qualquer tipo de proteção. Ele te oferece um armazenamento, mas daí... Não tem segurança, né? Qual é a responsabilidade que ele tem sobre aquele documento? Como que você vai poder armazenar um documento sigiloso como esse que eu comentei agora, da parte de documentos para preparação de empresa para IPO dentro de um drive desse qualquer? O que o nosso software faz é muito mais, talvez você vai me ajudar, como é que chama aquela, em laboratório, quando você coloca a mão numa luva e manuseia um produto que não pode sair daquele ambiente, tá? Sabe o que eu digo? Imagina uma caixa que você tem um produto lá dentro sendo manuseado, você enfia a sua mão numa luva, mas você não toca no produto. Sei. Então, imagina isso em termos de documento. Você coloca o documento, então você tem o teu login, o teu password, te permite a colocar um documento ali dentro, você fala, ok, esse documento pode ser manuseado, mas ele não pode ser feito download, ele não pode ser impresso, ele não pode ser tirar uma fotografia, porque ele tem ali algumas tecnologias na área de marca d'água que vai borrar o documento quando a câmera se encosta para poder fotografar. Enfim, você vê, você trabalha, tá? Você altera desde que você tenha a alçada para alterar aquele documento, você compartilha, quer seja dentro da tua organização ou fora, se ele tiver com as features para compartilhamento. Enfim, você tem um controle completo e ele te gera um relatório e tudo aquilo que acontece com aquele documento, quem mexeu, quantos minutos ficou mexendo, qual foi o IP da máquina que mexeu, o que ele fez. Então você tem um relatório pormenorizado daquilo que aquele usuário, que tem, obviamente, permissão para fazer qualquer coisa que o documento tenha feito. Tá? E ele tem lá os seus backups de 5 em 5 minutos. Tá? E esse aí você vai afinando de acordo com a tua necessidade. 5 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, você determina. Ou seja, ele te dá uma análise completa, tá? E a segurança de que você está usando aquele documento. Os outros softwares que nós temos, tá? Que esse é um pouco mais... o Easy ShareFile é muito complexo em termos de uso, ele é para grandes empresas, tá? Que fugiu um pouco daquilo que é o cerne do nosso business, que é pequena e média. Aí nós temos a parte do software de assinatura eletrônica, que é o Easy to Sign. Então se escreve EZ, número 2, Sign, ou em inglês a Easy to, né? Esse já está em mais de 100 países. Esse aí nós temos o grande concorrente do Easy to Sign, obviamente, é o DocuSign, tá? Que é o líder mundial. O Easy to Sign não é líder em nenhum mercado. Nós estamos em mais de 100 países, mas nós não somos líder em nenhum mercado. Nós participamos de mais de 100 países, mas ainda não temos o título de líder em nenhum mercado. Estamos trabalhando para isso. E está muito forte no Oriente Médio, porque ele começou, toda a estratégia foi lá, de lançamento do software foi no Oriente Médio, foi em Dubai, propriamente dito. Entendi. Tá? Depois disso, bom, o Easy to Sign, ShareFile, o Easy Control, tá? Que são os carro-chefe. Então, mas aí assim, quero voltar ao negócio da concorrência, porque você acaba meio que concorrendo com, entre aspas, vários segmentos diferentes, né? Assim, vários tipos de software diferentes, né? Ou seja, não é, por exemplo, um SAP que bate com uma Oracle e as duas estão naquele negócio, né? Você está meio que em vários
vários Exato. Nós tipos, estamos né? em vários segmentos ao mesmo tempo. Para exemplificar mais fácil, pega a suíte da Microsoft. Tá? Uhum, Quando você usa a Microsoft, você tem o Word, você tem o Excel. Tá? Vamos pegar esses dois, Word e Excel. Tá certo? Ou você tem ali o Access, que pouca gente usa, mas você tem PowerPoint. E você, dentro da sua subscrição da Microsoft, você usa qualquer desses softwares e eles se interligam, ou seja, um documento você consegue passar de um software para outro. O que nós verificamos, tá? Esse é o nosso ponto-chave frente a uma Oracle, frente a uma SAP ou uma DocuSign. Tá? A nossa estrutura ela é uma plataforma, ela é uma suíte, onde se você, ao estar utilizando o Easy Control, você pode ir diretamente para o Easy Share File, ou seja, você está vendo ali dentro toda a parte de armazenamento do seu documento, você pode pegar aquele documento, preparar para uma assinatura eletrônica sem ter que ficar fazendo download ou exportando um documento para que possa ser usado num outro software. Ele está todo integrado, que é o que faz essa flexibilidade de você trabalhar com a nossa plataforma, você ganhar em produtividade. Tá? Então, qual é o nosso grande diferencial? Se nós somos software, nós somos mais um no mercado. Mas o grande diferencial que tem feito com que os nossos softwares tenham ganho no mercado é exatamente trabalhando o conceito Microsoft, inclusive nós somos parceiros dele na área de inteligência artificial, de poder trabalhar no conceito suite, ou seja, todo o software você não tem que sair de um para entrar em outro. Ou seja, você oferece uma solução integrada, né? Isso acaba sendo diferencial. Por isso que é o Easy Control, né? Uhum. Easy de utilizar porque você ganha. Imagina você, nós tínhamos muito isso, tá? Nós temos muita questão de gerenciar ou fazer a gestão de e-mails, não vou dizer nem de e-mail marketing, muitas vezes a gente dispara muitos e-mails para um cliente, ou uma empresa qualquer dispara muito e-mail para um cliente. O que o pessoal faz? Vai lá, usa um MailChimp ou qualquer outro software desse de envio de e-mail em bulk, em massa. Tá? Você tem que baixar todo o cadastro de cliente que você tem, tá? E exportar para um software desse, para de lá você poder fazer a gestão dos e-mails que você manda. O nosso software é o contrário. Dali mesmo você já chama o software para envio de e-mail e ele te manda, tá? 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de e-mails da maneira que você quer, sem ter que ficar passando para cá, passando para lá e expondo, na verdade, a tua carteira de cliente, que é um asset, que é um ativo da tua empresa. Tá? Então, nós temos essas são as grandes diferenciais, o que faz com que as pequenas e médias empresas optem mais e mais pelo nosso. E no final custa mais barato. Claro. Além disso, tem esse bônus adicional, né? Ou seja, não só é uma solução integrada, como vem num custo mais acessível também para o empreendedor. E, Paulo, deixa eu te perguntar, desses 4.000 clientes que você atendeu, ou de todos esses outros que você conversou e acabou não atendendo, mas enfim, qual que você acha que é qual que é o principal erro que eles cometem, né, que o empreendedor comete quando vem tentar abrir mercado aqui nos Estados Unidos? Planejamento. Planejamento. Por quê? Se nós pegarmos os clientes pequenos, o cliente médio acontece menos, mas o cliente pequeno ele vem com um sonho. Desculpa te interromper. O que é um pequeno e um médio? Só para também, na sua cabeça, o que é um pequeno? O conceito de pequeno aqui para a gente nos Estados Unidos é diferente do conceito de pequeno no Brasil, né? Porque aqui nós estamos falando de uma empresa que fatura 5 milhões de dólares, é pequeníssimo. Né? Um pequeno aqui fatura 20, 30 milhões de dólares. Um médio vai faturar 100 milhões de dólares. Ou seja, se nós levarmos isso a nível de Brasil, a proporção é completamente diferente. Mas vamos focar no cliente que vem aqui, que tem um planejamento qualquer. Todo mundo tem, tá certo? Todo mundo vem com um certo plano. Ninguém vem na galega, ele vem com um certo plano. Mas o plano, muitas vezes, não foi discutido. Eles são, na sua grande maioria, são profissionais que trabalharam em alguma multinacional, que trabalharam em alguma empresa, que teve a exposição com o exterior, então teve o sonho de viver no exterior. Tá? Foi um excelente executivo em determinadas áreas, falo por mim. Tá? Trabalhei como executivo em várias áreas. Quando você deixa de ser executivo e vai executar, tá?
Aí você vê que é muito fácil você ser diretor de uma multinacional. Porque você é um diretor multinacional, com todo respeito aos diretores multinacionais, né? Eu fui diretor por muitos anos, você, você é muito mais um líder, tá? Fazendo com que a tua equipe alcance os resultados que foi determinado para a sua área, pelo board, do que propriamente você ser o hands-on, ir lá e colocar a mão na massa e fazer acontecer aqueles resultados. E um dos pontos que eu vi e vejo com muita frequência são exatamente esse tipo de profissional, que trabalhou por muitos anos, tá? Foram excelentes executivos, ganharam excelentes bônus, tá? Só que na hora que ele vai cuidar do seu próprio negócio, ele ainda traz aquela mentalidade de diretor. Que ele pode só mandar um e-mail para alguém fazer, é isso? Exatamente. Tá? Esse é um dos grandes pontos. É engraçado e triste ao mesmo tempo, mas esse é um dos pontos que faz com que as pessoas acabam se perdendo. Tá? Sem contar que aí você descobre, né? Na família tem aquela história da síndrome do ninho vazio, e no executivo é a mesma coisa. Porque quando você deixa de ser executivo, você vê que fala, pô, acaba o meu mundo, né? Eu já não sou mais o diretor, né? Ele se esquece que ele não era, ele estava no cargo Estava. dele. E quando ele vem para a sua própria empresa, ele começa a ver as dificuldades, porque tudo começa pequeno. Você vai ter que vender, atender telefone, você vai ter que estar agradando o cliente, muitas vezes você não consegue fazer as duas coisas, ou você vai envolver a família, você vai envolver filhos para trazer para dentro da tua empresa, do teu sonho, na verdade, né? Porque não é o sonho dos teus filhos, é o teu. Né? E você começa a se frustrar porque você acha que a tua equipe, que a sua família não está atendendo aquilo que são as suas expectativas, que você veio treinado durante anos para alcançar resultados. Vai fazer reunião de performance no jantar, né? Sabe? Aí a filha está com o telefone aqui e fala, puta, lá vem o pai de novo falando a mesma história, né? E não é o sonho. O sonho é teu, né? E muitas vezes foi você que trouxe a família para cá. E aí é onde pega muito, porque você acaba se frustrando e você vê que não teve uma boa análise do mercado. Ou muitas vezes você nunca trabalhou naquela área. Eu tive um caso aqui muito interessante, muito interessante. Ele era programador na área de COBOL e DBase. Tá? Quem conhece um pouco da tecnologia, COBOL e DBase são linguagens dos anos 80. Faz tempo isso aí, né? Bom, eu estou com 60, vou fazer 60 anos, eu fui desenvolvedor de COBOL e DBase lá nos 70 e qualquer coisa. E esse camarada chegou aqui exatamente, falou, puxa, eu quero montar a minha empresa, mesmo sonho, um alto executivo no Brasil, veio para cá e quis montar uma empresa para corte de grama. Muito legal, eu não tenho nada contra corte de grama, mas você vai conseguir ficar nesse sol da Flórida, trabalhando dia a dia? Como é que você vai fazer para fazer a gestão desse pessoal que trabalha contigo no corte de grama? Eu estou meio gordo, cara, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. E esse cliente meu era um pouco mais gordo que eu. Ele ficou meio assim, sem graça. Eu falei, cara, o que você faz da vida? O que você sabe fazer bem? Eu falei, não, pô, meu negócio é desenvolvimento de COBOL, software em COBOL e DBase. Uma história real. Tá? Eu falei, cara, você já parou para olhar quantas empresas ainda trabalham com softwares que ainda são em COBOL e DBase? Eu não acredito. Eu falei, faz uma pesquisa. Ele fez uma pesquisa no LinkedIn. Colocou uma pesquisinha no LinkedIn. Ele, em 2 semanas, se eu não estiver enganado, ou 3 semanas, ele começou a receber convite de empresas aqui dos Estados Unidos para ser entrevistado, porque precisavam de desenvolvedores, de pessoas que entendiam de COBOL e DBase. Mudou completamente aquilo que ele tinha como plano de montar a empresa para cortar grama, porque era aquilo que ele estava conseguindo enxergar. Tá? E hoje ele tem uma empresa no Texas, tá? Que presta serviço para grandes empresas que ainda têm softwares que rodam em COBOL e DBase. Ou seja, eu tive a sorte de estar fazendo um bate-papo com ele e acabar entendendo. Acho que no caso ele teve essa sorte, né? Cara, foi um prazer dos dois, porque eu fiquei muito contente quando aconteceu. Tá? Um outro cliente, um outro caso, o cara veio para cá, naquele momento estava assim, o fluxo de turista era grande, montou uma empresa de turismo, ele tinha limusine para levar turista para lá para cá, o negócio quebrou,
E hoje ele tem uma das melhores pizzarias daqui da região. Uhum. Porque numa conversa, ele falou, cara, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer pizza. Eu falei, gente, pizza todo mundo come, a indústria de pizza nesse país é multibilionária. E ele acabou, tá? Montando uma pizzaria, eu, companhia, nós conseguimos auxiliá-lo a estruturar, tá? A criação da pizzaria. Hoje sem dúvida, a pizzaria mais famosa aqui no Central Florida e mudou completamente. Então, esse é o ponto quando um executivo vem para cá. Ele vem míope, ele vê aquela necessidade, ele vê aquele sonho, sem conhecer bem aquilo que ele vai fazer. Quando eu chegar lá, eu resolvo. E esse é quando eu chego lá, eu resolvo, é onde está o pecado, porque ele acaba perdendo um tempo precioso que é planejar, tá? Porque os recursos que ele tem, as reservas financeiras que ele tem, acabam. $1 milhão aqui nos Estados Unidos acaba rapidinho. A gente fala $1 milhão é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Para qualquer um aqui é muito dinheiro. Mas se você não souber gerenciar os seus recursos e você vem para cá e faz investimentos sem pensar, tá? Não tem um bom planejamento, isso acaba rápido. Então esse para mim é o grande ponto, respondendo a tua pergunta diretamente, o que faz com que essas pessoas acabam não tendo sucesso nos Estados Unidos. Planejamento. Cara, excelente ponto. E aí eu acho que eu queria talvez só comentar um negócio que assim, eu aprendi aqui quando eu vim para cá, né? Que tem um ditado que é measure twice, cut once, né? Que é assim, mede 2 vezes e corta uma vez só, né? E no Brasil, cara, eu não sei se, de novo, é por causa da política macroeconômica, ou se é cultural, se é o jeito brasileiro, né? O tal do jeitinho. Mas o brasileiro tem muito de querer resolver, de querer fazer as coisas conforme tá andando, né? Conforme vai, né? Eu tô andando e vou fazendo, eu vou vendo, etc. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Isso foi lá nos anos 90, eu nunca mais esqueci. Eu estava na Suécia, estava na Volvo e estava conversando com o ex-presidente da Volvo. E nós estávamos discutindo exatamente sobre executivos brasileiros, executivos suecos. E ele falava para mim, falou, não, o executivo brasileiro é bom, ele é muito criativo, mas vocês pecam muito. Eu falei, cara, que história é essa? Eu falei, é simples, Paulo. Falou, nós aqui na Suécia, quando nós vamos desenvolver um projeto, nós gastamos 50% no planejamento, 40% executando, 10% de ajuste. Ou seja, quando nós executou em cima daquilo que foi planejado, o ajuste é muito pequeno que nós temos que fazer. Vocês no Brasil é o contrário. Vocês gastam 10% executando, 40%, 10% planejando, 40% executando e o resto da vida tentando consertar por aquilo que não foi planejado. Cara, eu fiquei puto da vida, né? Falei, pô, é sacanagem contra a gente, né? Mas pensando, cara, você vê o seguinte, tem toda a razão. Tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. Todo mundo fala, não, eu planejei. Mas quantas vezes você rodou o PDCA daquilo ali? Né? Plan, do, check and action. Quantas vezes você foi lá, analisou aquele planejamento, aquele business plan que você fez, tá? Procurando os pontos, os gargalos, procurando os pontos ruins do teu planejamento. Porque é muito simples você se encantar com a sua obra antes dela ser executada. A hora que você vai executar é onde você começa a ver todos os problemas. Tá? E essa lição eu trago comigo até hoje. Tá? Óbvio que eu fiquei muito bravo na época, porque ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa, mas quando você fala, pera, por que ele falou isso? Tá? E aí quando você começa a ver as empresas suecas, tá? E as empresas brasileiras, lembra, eu estou falando de uma história de 1990, tá certo? Hoje em dia, as empresas brasileiras são fantásticas, nós temos empresas fantásticas, está aí a própria Embraer para mostrar para o mundo, em termos de tecnologia, o que ela é. As empresas do agrobusiness, que são fenômenos maravilhosos, empresas fantásticas, outras empresas na área de siderurgia. Né? Nós o Brasil é fantástico em termos de parque fabril. Mas quando você começa a ver a média, tá, das empresas do lado norte, do Suécia propriamente dito, versus a média das empresas brasileiras, você vê que
o índice de mortalidade de empresas nos primeiros anos é muito maior do que o índice de mortalidade das empresas do norte, porque eles planejam muito mais. Uhum. E esse é o ponto que aqui eu vejo muito. Tá? Eu falo que as nossas portas aqui muitas vezes é a porta da alegria e outras vezes é a porta da tristeza, porque quando você vê um projeto que não deu certo e não deu certo para o planejamento, você fala, gente, bastava ter gastado um pouco mais de tempo planejando. E muitas vezes quando você vê que o projeto não dá certo, planejamento não existe, sabe? Se você planejou bem, o mercado vai comprar teu produto. Se você produziu bem, o mercado vai pedir mais. Tá? Então, qualquer que seja o teu produto, de caneta a celular, o software. Né? Pergunta que você me fez, mas por que vocês estão numa área de software? Tá? Veja as companhias de software aí do Brasil. Tá? Veja a Stefanini, que é uma gigante mundial na área de tecnologia. Pouca gente até conhece quando se fala dele, mas eles são gigantes na área de tecnologia. A própria TOTUS, tá? Que era TOTUS há 10 anos atrás, o que é a TOTUS hoje. Planejamento. Sim. Os caras tiveram uma visão e uma visão de planejamento fantástica, que é o que faz com que essas empresas cresçam. Isso é um ponto daquilo que a gente conversa muito quando chega um cliente novo que pede uma consultoria para a gente. Falou, você já amadureceu o teu plano? Já sabe o que você vai estar fazendo? Porque lembra, a gente pega desde empresas que vêm criar sucursais a famílias que vêm criar uma casa para vender brigadeiros. Tá? Uhum. Tem N, tá? Brigadeiro, pão de queijo. Tá? Muitas vezes o cara acaba errando muito. O brasileiro quer vender comida de brasileiro para americano. Uhum. Cara, não adianta. Você vai vender lá um brigadeiro brasileiro para o americano, quanto tempo vai demorar para você convencer o americano que aquilo é bom? Ah, mas a minha amiga fez a festa de aniversário, o americano comeu, adorou. Faça uma análise, verifica primeiro se aquele mercado está pronto para um doce tão doce quanto o brigadeiro. O brasileiro adora pão de queijo. Tá? A gente tem aqui clientes, fábricas de pão de queijo, que são clientes nossos, e foi um sofrimento. Tá? Até o dia que ele começou a falar o seguinte, o meu pão de queijo é gluten free. Aí ele entrou num outro segmento que ele não estava, porque o americano fala, pão de queijo, né? Não faz parte da cultura. Aí, Do dia a dia, né? E além de tudo é gluten free. Aí desperta um outro tipo de interesse e começa a vender. Tudo é a questão de planejamento. Eu não falo nem de marketing, porque marketing não é a minha praia. Quando eu fiz GV, eu quase tomei pau em marketing, então não é a minha praia a área de marketing, mas é o planejamento. E Paulo, eu queria mudar um pouco de foco agora e falar de gente, cara, falar de pessoas, né? E o que eu queria aprender com você, como a gente está no mercado, né, atualmente aqui, que está bem, né, tá bem aquecido, né? E principalmente, né, na área que você está, na área de tecnologia, está mais aquecido ainda, né? Como que é para, de novo, uma média empresa recrutar, né? Como que é para atrair gente nesse cenário? Bom, hoje, se nós formos olhar o cenário atual, cara, tá terrível. Tá? Não existe mão de obra aqui nos Estados Unidos. Tá? Isso não existe. Algo assim, a imigração está parada, então está vindo muito pouca gente. A economia cresceu. Quando você olha, o índice de desemprego nosso está na casa de 3,8, 4. Ou seja, esse 3,8, 4 não é profissional disponível. É aquele profissional que já passou por N áreas e não conseguiu. Não é um profissional, na verdade. Então, para você ir atrás de um profissional, hoje em dia, você tem que atrair tirando de alguém. Tá? Tirando de alguém. E aqui nos Estados Unidos, tá? Money stock, mas você tem uma outra parte muito interessante, tá? Que é saber quais são os benefícios que você me oferece. Tá? O que é que você me oferece para eu participar do crescimento da sua empresa? Porque no final do dia, eu vou trabalhar para fazer a tua empresa crescer. O que eu consigo trazer, tá, para mim, por eu estar aportando meu conhecimento na tua empresa, fazer com que a tua empresa cresça. O grande ponto, e as pequenas, nem tanto pequenas, mas as médias empresas aprendeu muito, cresceu muito nessa questão
de olhar hoje executivo com os mesmos olhos, perdão, que as grandes empresas olham. Participação de resultado, tá? Semanas de férias, férias pagas, tá? Bônus sobre cumprimento de metas, tá? 401k, que é uma espécie de fundo de garantia, para quem não está familiarizado com esse tipo de nomenclatura, tá certo? São os benefícios que faz com que o profissional sinta interesse em trabalhar na tua empresa. E depois, qual é a visão e a missão da tua empresa? Que os profissionais têm olhado muito. Ok, por que eu vou fazer ou dar o meu melhor para a tua empresa crescer? Qual é a visão, qual é a missão da tua empresa frente à sociedade? Tá? E não é olhando isso como uma entidade filantrópica, não. O que a sua empresa vai de verdade aportar para a comunidade onde ela está? Isso é muito comum, a gente vê muito isso, né? O gringo tem muito isso de dar. O gringo o americano é uma coisa interessante nessa questão em crise, você vê como eles se movimentam de uma maneira excepcional. É verdade. E doam. Tá? Isso é muito a coisa que eu tenho vivido aqui nos Estados Unidos, como experiência que você vai aprendendo. Até o tip no restaurante. Tá? Por que se dá tip no restaurante? Né? É o salário do cara. Tá? É uma maneira de você falar, olha, muito obrigado por aquilo que você fez para mim. Não é a obrigação de dar o tip, mas é o agradecimento pela forma como ele te atendeu. Tá? Você, tua esposa, teus filhos ali no restaurante. E o executivo, para você hoje contratar um executivo, vai muito disso. Ok, o que você oferece, né, é o que faz com que você traga um bom profissional. Agora, o que a sua empresa é ou planeja ser, tá, é aquilo que faz com que você retenha profissionais dentro da sua companhia. É verdade. Se você não tiver um bom, de novo, a gente vai voltar no planejamento, mas aqui é muito mais planejamento de recursos humanos. Se você não tiver um bom planejamento de recursos humanos e deixar claro, tá, no book, o que porque aqui é tudo por escrito. Tá? Quando você vai contratar um profissional, tá, não existe um contrato de trabalho como nós temos no Brasil, mas você determina as regras, e as regras são determinadas. Olha, é isso que é o pacote de benefícios que eu te ofereço. Não tem um contrato, está escrito no livro. É 1 a 1, né? Acabou, sabe? E ali é onde você tem que respeitar como executivo. Tá? Respeita aquilo que você acordou com o teu partner, vamos colocar assim. Porque no final do dia, quem mais trabalha para a tua companhia, muitas vezes não é você. Tá? É o teu braço direito. É o teu sócio sem participar dos lucros ou prejuízo, mas ele está ali contigo. Tá? E nós temos aqui dentro da companhia pessoas fantásticas que estão aqui antes de mim, inclusive. Tá? Esse sábado, eu tive aqui no escritório que faltou 2 e-mails que eu tinha que responder. Cheguei aqui sábado, 2 horas da tarde, 2 pessoas trabalhando, 2 diretores trabalhando. Falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não, que tinha coisa para fazer, não dava para deixar para segunda-feira, e nós tínhamos nos comprometido em fazer. Você fala, cara, ninguém pediu. É isso aí, vai além do dinheiro, né? Sabe, é aquilo que a companhia representa para esse profissional. É muito mais do que o dinheiro. Óbvio, todo mundo quer. Todo mundo vive de dinheiro. Mas aquilo que a tua companhia pode oferecer, tá? Porque é muito bonito a gente escutar falar, poxa, a companhia X está fazendo doação para, sei lá, para a África. Muitas vezes você vê dentro de casa um dos teus passando necessidade e você não sabe. Então isso é muito do gringo, de olhar muito para aquilo dentro de casa. Tá? Eu acho que isso é o que tem feito a diferença hoje das empresas capturarem e reter bons valores. Principalmente num momento que nós estamos, tá, onde falta profissional. Eu tive há pouco tempo atrás, eu nunca fui da área de aviação. O máximo que eu conheço de avião é entrar no avião e uma das companhias aéreas aqui dos Estados Unidos, não sei como, me convidou
participar de um processo seletivo com eles. Falei, gente, eu não sou executivo, não estou no mercado, tá? Mas me encontraram através do LinkedIn, viram meu perfil, com certeza foram pesquisar de alguma forma e porque queriam que eu fosse participar de um processo seletivo. Não porque eu seja bom, não, porque o desespero hoje de encontrar profissionais no mercado está grande. Tá? Eu digo, eu sou um ex-executivo. Né? Hoje eu sou executivo daqui da Turima, mas eu sou um ex-executivo de mercado e, cara, me vieram fazer um convite. Aí você começa a verificar que está faltando muita gente. Tá? O crescimento aqui está muito freado por falta de profissionais. Nós mesmo tivemos que abrir sucursais o ano passado e jogamos para fora boa parte do atendimento que nós fazíamos aqui, porque não tem profissionais mais. Então tivemos que fazer outsourcing. Vamos buscar fora. Ou seja, importante cuidar bem de quem está no time para não perder, né? Cuide, cuide. Cuide, esteja atento, porque tem sempre alguém ali namorando o teu executivo. Tenha certeza disso. Paulo, bacana. Cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro perguntando um monte de coisa, tô aprendendo demais, mas eu quero também respeitar o seu tempo. Então, acho que talvez aqui pra gente ir um pouco pro final, tem um quadro que eu chamo das rapidinhas. Então, são 4 perguntinhas assim, fala meio que a primeira coisa que vier na sua cabeça sem elaborar muito, hein? Vamos lá. Apesar de você já estar há tanto tempo fora do Brasil, né? Você falou acho que 35 anos, ainda tem alguma coisa que você sente falta de lá? O jogo de futebol no final de semana, tá? Aquela possibilidade de estar com... Pô, não tem em Orlando esse monte de brasileiro aí? Não tem um pessoal pra você jogar uma bolinha aí? Tem, mas ainda falta, sabe o churrasquinho ali do lado do campo, aquela confraternização, tá? Aquela ali que ainda falta aqui. Legal, tá bom. E o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Rapaz, eu descobri aqui o quanto família é importante. Legal. Tá? Isso para mim foi o que mais marcou, porque eu não tinha essa noção de quanto... E quando eu digo família, eu não falo só família, pai, mãe, irmãos, tios, não. A grande família que você tem na tua comunidade, os teus amigos que você encontra. Isso aí é algo que eu descobri o quanto era importante, eu não tinha essa ideia. A gente assumia, né? Take for granted quando a gente tá em casa. Exatamente. E, cara, eu sei que esse é o seu negócio, né? Mas, assim, dá uma consultoria de graça para todo mundo aqui. Que conselho que você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? Você falou planejamento, né? Será... Planejamento. Eu não conseguiria te falar outra coisa que fosse diferente de planejamento. Planeja. Não tenha medo, de investir seu tempo em planejamento. Postergue as ações até o momento que você não esteja convencido que planejou, avaliou, verificou todos os possíveis erros do teu planejamento inicial. O planejamento ele é feito para ter 10, 15 versões. Tá? Porque cada versão você vai descobrir que você deixou faltando uma parte do processo. E montar uma empresa é conhecer os processos. Se você conhece os processos e tem uma empresa pautada em cima de processo, a possibilidade de erro é menor. E Paulo, tem algum livro, um filme, um podcast que você gosta muito e poderia recomendar aqui para o nosso pessoal? Eu tenho um livro de cabeceira já há anos comigo, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Olha só, faz tempo que eu não ouço esse. Cara, para mim esse livro ele traz assim uma síntese completa do que é você estar fora do seu ambiente, você ter que se reconhecer e se encontrar. Eu adoro esse livro, eu leio ele, pelo menos uma vez por ano eu leio esse livro, sabe? É o meu livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Paulo, de novo, pô, super obrigado pelo papo aqui, foi super bacana, adorei aprender sobre você, sobre o seu negócio, tem muitas lições aí pra gente tirar. Onde o pessoal te acha, enfim, onde o pessoal acha sobre o seu business, o seu momento merchan aqui agora. O meu momento merchan? Cara, LinkedIn, Paulo Factor, eu respondo a todos, é um prazer, tá? Eu faço parte de alguns grupos de executivos, inclusive eu vou usar o merchan agora para te falar aqui.
Nós estamos para inaugurar agora em julho, tá? Tá na forma. Nós vamos estar fazendo um seminário, são 16 aulas de empreendedorismo, onde a gente cobre todas as áreas do empreendedorismo, tá? E nós temos sempre chamado, dentro desses blocos, executivos de outras áreas para que venham falar sobre a sua atividade. Então, nós vamos convidar executivos da área financeira, executivos da área de gestão, da área de warehouse, da área de logística, enfim, executivos que tenham conhecimento comprovado e que venham, em cada módulo, aportar um pouco da sua experiência para esse grupo. Vai começar em julho, se tudo correr dentro do planejamento que nós temos, tá certo? Mas está planejado para julho esse curso. Vai ser online, presencial? Vai ser online, tá? Vai ser online, são cursos, como nós estamos fazendo aqui, tá? São 16 horas de curso, mais as horas de debate. Então, ao todo vai dar 22 horas de curso. Tá? Legal. E eu acredito que a gente vai conseguir cobrir bastante das questões, das inquietudes de pessoas que queiram estar empreendendo. Tá? Nós temos visto uma necessidade grande, principalmente hoje em dia todo mundo quer ser coach, né? E muitas vezes ser coach ok, qual é a minha experiência, o que eu fiz até hoje como um profissional, o que eu criei, por onde eu estive para poder ser coach de alguém, né? É muito bonito a gente poder falar, sou coach. Quais são minhas credenciais, né? Tá, quais são? Tá certo? O que você fez. Tá? Então, não é um curso de coaching, não. É um curso sobre empreendedorismo, onde você vai poder discutir, tá? E formar parte de grupos que vão tratar de discutir seus problemas, o problema da tua empresa e tentar aportar alguma possibilidade de solução para os problemas reais da sua empresa. Ah, legal. Depois passa o link pra gente, a gente coloca o link na descrição do episódio, assim, para o pessoal ficar sabendo, enfim, se inscrever, etc. Mas basta me procurar, acho que o mais fácil de todo, tá? O nosso público aqui são executivos, então o mais fácil é me encontrar no LinkedIn, Paulo Factor, tá? Ou aqui na própria SafetyTax, safetytax.com, tá? Manda um recadinho aqui pra gente. Tamo junto. É isso. Pô, legal, Paulo. Obrigado de novo. Queria também agradecer a todo mundo que ouviu a gente, acompanhou a gente no YouTube, ouviu a gente no Spotify, Apple Podcast, etc. Eu sempre digo, e vou continuar insistindo, para mim o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então o fato de você ter passado um tempo aqui comigo, com o Paulo, enche meu coração de orgulho e gratidão, valeu mesmo. Quem também quiser me seguir, eu estou lá no Instagram, @jg.julianogodoy, LinkedIn também, Juliano Godoy, e no YouTube, né, agora com o canal Imigrandes, então vai lá no YouTube, se inscreve no canal para receber notificação quando tem episódio novo. Toda semana tem um papo bacana como esse aqui. Vou ficar por aqui hoje, gente. Valeu, até a próxima. Tchau. Muito obrigado.